Nós estamos aqui agora na abertura, né, da segunda jornada online de educação, promovida pela Coordenadoria EAD do Unisagrado, pelos cursos de Pedagogia e Letras na modalidade EAD, porém é um evento aberto a toda a comunidade da instituição, né? Então, eu sou a professora Niravi Karam, eu sou a coordenadora da área da educação desses dois cursos que temos na instituição na modalidade EAD, Pedagogia e Letras. Também sou coordenadora geral do EAD da instituição. E hoje a gente recebe, com muito carinho, o professor da casa que aceitou o nosso convite, e nos enriquecer nessa tarde com a sua experiência. O professor doutor Patrick Pedreira Silva vai conduzir a palestra Impactos e Desafios e o Novo Papel do Docente na Era da Inteligência Artificial. O professor Patrick, ele atua no Unisagrado, né, há alguns anos, depois ele pode se apresentar um pouco melhor. Ele tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em inteligência artificial, né, então tem a formação nessa área da computação, mas é professor há muito tempo, então a ideia de trazê-lo para falar aqui na nossa jornada é justamente nos enriquecer dessas informações relacionadas à tecnologia, especificamente inteligência artificial, para poder nos auxiliar enquanto docentes a realizar o nosso trabalho dentro de sala de aula, né? Então, agradeço muito, Patrick, por ter aceitado o nosso convite e passo a palavra para você. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço a Niravi aí com antecedência pelo convite. Eu vou só compartilhar então minha tela para nós podermos começar. Acredito que vocês já estejam vendo minha tela, né? Beleza, Sim, estamos sim. perfeito. Deixa eu só. Pronto. Bom, então a gente vai começar aqui nosso bate-papo, né? Meio palestra, meio bate-papo. Os impactos, desafios e o novo papel docente na área da inteligência artificial. Então, a Nirav já falou um pouco sobre mim, né? Assim, eu tenho esse contato com a área de inteligência artificial, uma área, digamos assim, da computação, a área que eu mais gosto, que eu mais tenho contato. Já são praticamente 22 anos que eu estudo coisas ligadas à inteligência artificial, né? Porque, na verdade, meu interesse começou lá na graduação, tanto que o meu TCC foi ligado à área de inteligência artificial, porque na época eu descobri que era o meu grande interesse. Depois eu resolvi fazer mestrado, doutorado, e aí também fui para uma outra área que também é uma coisa que eu gosto bastante, que é a questão da docência, de ensinar, né? Como a Mirav falou, sou professor aqui no Unisagrado, já tem desde 2010, então já tem bastante tempo, 15 anos, que eu trabalho aqui no Unisagrado. Então, nessa palestra eu vou juntar um pouquinho das duas coisas, falar da IA, né, dessa visão que eu tenho da IA, e como a IA pode contribuir com relação à prática docente, né, e qual é o papel nosso enquanto professor, em futuros professores, as pessoas que têm interesse nessa área de docência, com relação a esta área. E por que que a gente precisa, portanto, falar de inteligência artificial, né? Por que que hoje tem esse grande interesse na inteligência artificial? A inteligência artificial, principalmente depois aí com a IA generativa, sobretudo, que vai ser o grande foco aqui, ela, de uns anos para cá, ela tornou-se praticamente onipresente aí na nossa vida, né? E ela tem ocasionado transformações e principalmente voltada ao processamento de informações, e o que gera, claro, debates muitas vezes até polarizados sobre o papel que a inteligência artificial tem na nossa sociedade. Então, alguns vão ver a IA como uma solução milagrosa, né, para todos os problemas educacionais, enquanto outros temem aí a ameaça à profissão docente, a questão da autenticidade do aprendizado. Para mim, particularmente, eu vejo que a IA hoje, principalmente no momento que a gente se encontra da tecnologia, ela é fundamentalmente uma ferramenta, obviamente poderosa, transformadora, mas ainda assim uma ferramenta que requer apropriação crítica e principalmente a questão do uso intencional, né? Então, a ideia
é que a gente possa ir além desses extremos e tentar entender um pouquinho, compreender de uma forma mais sólida e até prática. Depois eu vou mostrar algumas coisas aqui, compartilhar algumas coisas que eu faço, como integrar a IA de forma ética e de uma forma pedagógica no dia a dia do professor. Então, a gente vai discutir um pouco sobre essa questão da inteligência artificial. E aí tem até a frase que eu deixei no slide, que a IA não é, na verdade, então, milagre, nem ameaça, né? Ela é simplesmente uma ferramenta que pode ser usada, então, na educação. E antes de falar de inteligência artificial, e até pelo nome, né, da área, inteligência artificial, então a gente está falando da questão de inteligência em é, contrapondo aí a inteligência humana. Então, antes de falar de inteligência artificial, acho que é importante a gente até revisitar e compreender um pouco a questão da inteligência humana, né? Muitas vezes a gente pensa em inteligência de uma maneira muito simples, né, como algo que é mensurável, por exemplo, por um teste de QI, né, só para dar um exemplo simples, o que acaba reduzindo a complexidade do pensamento humano a um número único e muito estático. E essa passa a ser uma visão meio que reducionista, ignorando vários outros aspectos, né, sobre como que a gente pensa, como que a gente aprende, como que a gente cria. Então, a inteligência humana, ela não é um atributo individual isolado, mas, na verdade, um fenômeno profundo, né, assim, social, que é mediado culturalmente também, né, e construído, sobretudo, através de interações. Então, no fundo, a gente não pensa sozinhos, né, num vácuo. A gente pensa com outras pessoas, através da linguagem, imerso ali num contexto cultural específico que vai definir nossas próprias formas de ver esse mundo. Então, a própria linguagem, né, que é aí talvez o veículo que a gente mais usa para expressar o nosso pensamento, ele é, é influenciado, né, ou ela consegue externar aí várias coisas que a gente aprende ao longo da vida, todo esse nosso background. Então, o ser humano, ele é também, acima de tudo, né, um criador de coisas que têm sentido. E a gente não é simplesmente um processador de informações. A gente interpreta, a gente atribui significado, a gente conecta as experiências que a gente tem, né, que a gente viveu, as emoções, os valores, e essa capacidade de fazer sentido, até mesmo em contextos ambíguos, de integrar esse conhecimento tácito e explícito e de navegar junto com essas questões éticas, define a nossa inteligência de uma forma que tecnologia nenhuma consegue replicar, né? Então, a nossa inteligência ela é algo muito complexo. E eu gosto também de falar isso porque eu gosto de citar a Rose Looking, que ela fala de algo de basicamente sete dimensões relacionadas à nossa inteligência. Então, ela fala, por exemplo, de conhecimento interdisciplinar, né, que é nossa capacidade de integrar insights de múltiplas áreas, né? Todas essas coisas compõem a inteligência humana. Ela fala da questão da inteligência social, né, que é um outro aspecto da nossa inteligência, que envolve habilidades de comunicação, de colaboração, a questão de empatia, a questão de dinâmicas grupais, né, do trabalho em equipe também, que constitui essa nossa inteligência social. Uma outra dimensão associada à inteligência humana é a metacognição, que é justamente essa capacidade que a gente tem de refletir sobre os nossos próprios processos de pensamento, de monitorar a nossa compreensão, de ajustar a estratégia de aprendizado de uma forma consciente. Tem a questão da inteligência metasubjetiva, né, que é consciência das nossas emoções, das nossas motivações, os vieses e como eles afetam o nosso raciocínio. A questão da inteligência metacontextual, né? Então, a gente é capaz de reconhecer nosso ambiente físico, os recursos disponíveis, as estruturas sociais, os contextos culturais, né? E aí a gente pode entender, a gente pode conhecer as pessoas e saber como a gente se conhece, né? Tem a questão da autoeficácia, autoeficácia percebida, que é a crença na própria capacidade de aprender e de ter sucesso, né? E a própria cognição
epistêmica aí, que é a compreensão de como o conhecimento ele é produzido, validado e contestado. E vocês estão vendo aí no slide que eu coloquei uma setinha, um check verde e uns xizinhos em outras características, justamente, de novo, para reforçar que é muito difícil para tecnologia, por mais que ela avance, ela conseguir replicar um nível de inteligência tão complexo e grande como o nosso. Eu marquei ali só no conhecimento interdisciplinar que talvez seria o que a inteligência artificial aí consegue replicar de alguma maneira, mas ainda bem longe de como nós fazemos, né, que é justamente essa questão de integrar múltiplas áreas do saber, fazer algumas conexões em diferentes campos, que seria o que a inteligência artificial consegue fazer, mas as outras áreas ainda é bem distante. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, acho que tem que ficar bem clara ou bem distinto a diferença entre a inteligência da máquina e a inteligência nossa enquanto seres humanos. Dito isso, né, dessa diferença, eu queria falar um pouquinho, então, o que que é a inteligência artificial, alguns conceitos básicos que a gente ouve falar muito e que são base aí para essa discussão que eu estou falando, é esse recorte da tecnologia de forma mais específica que eu estou falando. Então, sempre que a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial é um grande tema guarda-chuva, é um termo guarda-chuva que, na verdade, envolve várias sub-áreas da inteligência artificial. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está descrevendo sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que, quando executadas, por exemplo, por um ser humano, requer algum tipo de inteligência. Então, o humano é a grande inspiração dos sistemas de inteligência artificial. Não os únicos, mas os grandes inspiradores da área de IA. Então, e é importante sempre destacar que quando a gente fala de inteligência artificial, apesar de a gente usar o termo inteligência, a gente não está falando de nenhum tipo de consciência ou de compreensão, mas justamente da capacidade de processar informação e produzir resultados que, de alguma forma, são ou se parecem inteligentes. Então, essa é a grande visão que a gente tem de inteligência artificial. E dentro de inteligência artificial, a gente costuma usar um termo que é IA estreita ou IA fraca, né, que é justamente a inteligência artificial focada em tarefas muito específicas, né? Então, em coisas muito focadas. Então, por exemplo, Netflix. Então, você tem lá o Netflix que consegue recomendar filmes para você, você tem um assistente virtual. Então, hoje a IA ela estaria nesse momento basicamente de IA estreita, que é a IA focada em áreas específicas. Então, ela resolve muito bem problemas muito específicos. E tem aquilo que é o grande sonho aí, digamos, né, da pesquisa da área de IA, que é um dia a gente chegar na inteligência artificial geral, que é a AGI, que é um conceito, por enquanto, teórico, né, que é um IA que poderia raciocinar, aprender, aplicar conhecimento em qualquer domínio como um ser humano faz, né? Então, atualmente a gente não tem a AGI, a inteligência artificial geral. Então, basicamente, hoje a gente está num momento de inteligência artificial estreita. E dentro desse contexto tem a IA generativa, que representou de uns 4, 5 anos para cá, justamente um salto qualitativo mais recente, que é quando popularizou a área, né? Então aí você vai ter ferramentas como o ChatGPT para texto, Midjourney para imagem. Então, é uma ferramenta, é uma área que permite, por exemplo, que ela consegue, com base em padrões aprendidos, gerar novas informações, né? Então, mas é importante também, de novo, reforçar que a inteligência artificial, mesmo a generativa que escreve um texto, que cria uma imagem, ela não compreende o que ela produz. Ela identifica padrões estatísticos e vai gerar outras saídas prováveis. Então, é basicamente um modelo estatístico que não possui intenção, não possui consciência, né? Então, apesar de parecer extremamente inteligente, existem várias limitações aí do que pode ser feito. Então, a inteligência artificial, quando eu estou falando nesse contexto, ela, principalmente a IA generativa, ela aprende basicamente a partir de dados, né? Aí a gente entraria numa área, também não vou entrar nessa parte muito técnica, mas a inteligência artificial generativa está associada ao aprendizado de máquina, também conhecido como machine learning, que é basicamente um conjunto de
algoritmos capazes de inferir padrões. Então, ele vê milhares, por exemplo, de rótulos, fotos, né, para citar um exemplo, de gato e cachorro, e aí a máquina aprende a diferenciar o que é um gato do que é um cachorro. Então, ela aprende os padrões. Então, essencialmente, ela depende de dados. E aí, a generativa ela trabalha muito com dados, né? Ela é um processo estatístico sofisticado, né? Apesar de, como eu falei, não ter nenhum tipo de compreensão semântica, mas ela consegue, por exemplo, gerar textos, que é uma das grandes coisas que a gente vê hoje em dia. Tanto que a IA generativa, principalmente essas ferramentas de geração de texto, né, esses modelos que a gente chama de LLMs, que são os modelos de linguagem grandes, né? E aí, quando eu falo de LLM, eu estou falando de ChatGPT, do Gemini, do Claude, entre outros aí, que são modelos extraordinariamente bons aí em reconhecer e reproduzir padrões linguísticos. Então, eles conseguem gerar texto coerente, estruturado e, frequentemente, persuasivo, né? No entanto, às vezes esses sistemas são descritos como papagaios estocásticos, justamente porque eles repetem padrões sem necessariamente ter uma compreensão genuína, né? Como um papagaio que imita um som, mas ainda ele não compreende aquilo que ele está falando, que ele não entende o significado, apesar dele conseguir falar ali uma frase coerente. Dito isso, né, obviamente que esses sistemas, apesar de todas essas limitações técnicas, eles têm capacidades impressionantes, né? Então, também a gente não pode tirar o mérito, né, e o potencial dessas tecnologias. Então, eles têm, por exemplo, a capacidade de coerência local, né? Manter, por exemplo, num texto uma consistência gramatical, estilística ao longo ali de parágrafos, de página, consegue sintetizar muito bem informação, né? Combinando os conceitos ali até de formas criativas e úteis, consegue adaptar estilos, né? Então eles podem escrever textos de diferentes formas, em diferentes tons, em diferentes formatos. Eles conseguem gerar ali rascunho rápido, né? Então você pode pedir à máquina para gerar uma primeira versão de estruturas, ideias iniciais, pode fazer variações sobre temas, né? Então a inteligência artificial generativa ela apresenta essas capacidades impressionantes, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar ciente dos limites críticos por trás da tecnologia, né? Então, temas que às vezes a gente ouve falar, a questão das alucinações, que é quando a inteligência artificial inventa um fato, uma citação, algo que parece, né, ser correto, mas no fundo não é. É, aquelas confabulações, né, quando ele vai preencher ali lacunas com coisas plausíveis, mas que não são verdades. De novo, eles não têm referência real de mundo, então eles não sabem, por exemplo, efetivamente, apesar da frase, que Paris é a capital da França. Então ele não entende o que é a França, o que é Paris, que França é um país, que Paris é uma cidade, o que é ser capital. Então, ele apenas consegue gerar essa sequência que Paris é a capital da França. Existe uma imparcialidade, né? Então, isso tem mudado um pouco, mas de uma forma geral, esses modelos não têm a capacidade de verificar se aquilo que eles dizem é correto, não é nem, até pela própria tecnologia, ele é um gerador, né? Ele não vai verificar, né? Apesar dele gerar muitas coisas corretas, pode acontecer de não gerar, né? Obviamente que não existe um julgamento ético, né? Então elas vão muitas vezes reproduzir vieses aí com base nos dados que elas treinaram, né? Então é extremamente importante aí essa questão do treinamento, porque dependendo de como a LLM foi criada, ela vai reproduzir ali algum tipo de viés. Então, considerando todo esse potencial da ferramenta, principalmente da IA generativa, ela é uma ferramenta excepcional quando a gente pensa em termos de rascunho, por exemplo, de brainstorm, de uma estruturação inicial, mas a gente tem que usar principalmente fazendo uma verificação humana naquilo que é gerado, né? Não dá para simplesmente confiar cegamente naquilo que ela gera. E um dos papéis que nós, professores, ou os futuros professores, pessoas que trabalham nessa área de educação, tem que ter é justamente ensinar a usar os estudantes a usar a inteligência artificial de uma forma correta, de uma forma
ética e alertando para todas essas limitações, né, para que eles não caiam em erros ou não façam uso não tão proveitoso da inteligência artificial. Beleza, então a gente percebe que, de novo, apesar das limitações, o potencial é enorme. É, a gente consegue ter muitas aplicações na área de educação. E aqui eu elenquei, por exemplo, como que a inteligência artificial ela é útil do ponto de vista do aluno, então ela oferece várias oportunidades, então quando bem orientada, a IA ela pode se tornar uma aliada do processo de aprendizado dos estudantes, né? Então, o segredo aí vai ser em usar essa tecnologia justamente para amplificar as capacidades do aluno e não para contornar o esforço cognitivo. A ideia não é que ela faça o aluno diminuir o seu esforço cognitivo, mas justamente amplificar para que ele tenha de fato um aprendizado genuíno. E quais seriam, assim, a princípio, os principais usos ou as coisas mais interessantes de uso de inteligência artificial generativa do ponto de vista do estudante? Primeiro, acho que a personalização do aprendizado, né? Então, com a inteligência artificial, sistemas de IA, é possível, por exemplo, ajustar o ritmo, definir trilhas de estudo e níveis de dificuldades personalizados para aquele aluno. Então, o aluno ele vai ter a condição de estudar no seu próprio ritmo, né? Então, lidando com aqueles tópicos que ele tem mais dificuldade, que são mais desafiadores para ele, né? Então, ele pode usar isso como um complemento ao estudo e não dependa exclusivamente, por exemplo, do ritmo da turma, né? Às vezes ele sentiu alguma dificuldade ali e a IA poderia ser uma aliada nesse contexto. A outra vantagem é que ela é ali um grande tutor, né? Como um grande tutor disponível 24 horas, 7 dias na semana, então não cansa, então ela consegue responder ali dúvidas pontuais, fornecer explicações alternativas, oferecer um feedback preliminar, né, sobre, sei lá, respostas do estudante, guiar os estudantes através, né, de problemas, e hoje as ferramentas têm, inclusive, modos de estudo que visam justamente orientar o aluno nesse sentido. Tem a questão da acessibilidade, que acho que é um ponto importante, né? Então, hoje, com inteligência artificial, você consegue, por exemplo, assistir um vídeo já com legenda automática, é, traduzir um texto ou que você de um idioma que você não conhece, você consegue ter tradução em tempo real, né? Então você consegue assistir ali uma palestra em tempo real. Então, aí ela pode ajudar a remover algumas barreiras, né, para alguns estudantes que têm algumas necessidades de aprendizado diferentes ou, né, que necessitam efetivamente de um auxílio maior ali. E também ela é um estímulo à criatividade. Então a IA ela pode servir como uma parceira, por exemplo, de brainstorm, gerando ideias para os alunos, ajudando a variar temas, fazer esboços visuais, protótipos, né? Então os estudantes podem, com base nas respostas da IA, eles podem refinar, criticar, transformar essas saídas. E aí eles podem usar a IA, então, como uma escada, né? Eu sempre falo para os alunos, a gente tem que usar a IA como uma escada e não como uma muleta. A IA ela tem que ser uma escada para fazer a gente alavancar, e não uma muleta para a gente ficar lá escorado, né? E perder nossa criatividade sem fazer o uso correto. Então, a questão central aqui é que os alunos, não é se os alunos devem usar IA, eles têm que usar IA, eles devem usar IA, a IA, ela, quando usada de uma forma correta, é bastante positiva. O que a gente precisa ver é como usar de uma forma que promova o aprendizado profundo, o pensamento crítico, o desenvolvimento dessas competências que a gente deseja no aluno. Então, o papel do docente aí é justamente criar ou planejar contextos que maximizem justamente esses benefícios e minimizem os riscos do mau uso da IA. Do ponto de vista do docente, também a gente tem algumas oportunidades, né? Então, os professores também podem ajudar, fazer uso da inteligência artificial também nas suas atividades, né? Então, a IA pode ajudar, por exemplo, a contornar a questão de sobrecarga de trabalho, ou pode auxiliar na questão de tarefas administrativas, né? O que ajuda,
a liberar um tempo ali profissional para que ele consiga, por exemplo, destinar mais a parte criativa, né, a interação com os estudantes. Às vezes tem algumas coisas que você pode agilizar com a IA e aí sobra um tempo maior para que você se dedique àquelas coisas que a IA não vai poder te auxiliar. Então, exemplos aí de coisas que os professores podem usar. Então, para a questão da automação da parte administrativa, por exemplo, para geração de listas, template para e-mail, formatação de uma mensagem, organização de um horário, preparação sei lá, de um gabarito preliminar, alguma tarefa repetitiva que consome tempo no próprio processo de criação de materiais didáticos, né? Então a IA pode gerar um rascunho ali de plano de aula, sugerir atividades diferenciadas, critérios de avaliação adaptados para o objetivo, né, que o professor colocar ali, fazer variação de exercício para diferentes níveis. Então a IA pode auxiliar nesse aspecto. A questão desse Learning Analytics, que seria análise de dados, então sistemas podem ser usados, por exemplo, para analisar padrões de dados, né? Às vezes, quando a gente faz correção de prova, você tem ali as respostas do aluno. Às vezes eu olho, por exemplo, qual é o percentual de alunos onde eles mais erram, o que possivelmente está levando eles a esse erro. Então, você consegue, com base em alguns dados que você pode ir coletando na sua disciplina, entender de uma forma melhor o desempenho estudantil, né? E aí a máquina pode te ajudar ali, de repente, acender uma luz para um ponto que precisa de maior atenção, né? Quais os conceitos que estão gerando mais dificuldade para os alunos, e ajudar a gente a pensar em intervenções. E no próprio desenvolvimento profissional, né? Então, a IA pode ajudar na curadoria de recursos que são interessantes, leituras baseadas ali em interesse, pode ajudar a gerar resumos de artigos acadêmicos longos, né? É, simular casos práticos, por exemplo, né? Então, a ideia é que, do ponto de vista do professor, a IA ela pode ajudar a liberar um tempo e uma energia cognitiva para que a gente possa usar naquilo, como eu falei, que é mais interessante, que é gerar e pensar a questão de experiências de aprendizagem mais ricas, um feedback mais formativo, individualizado para os alunos, né? Então, é, ajudar a gente a refletir sobre a nossa própria prática pedagógica, né? Porque a IA, no fundo, ela não vai, obviamente, ela não substitui o professor, mas ela permite justamente que o professor seja ainda mais professor, porque ela vai te liberar um tempo para que você foque naquilo que é humano de fato nas atividades, quando a gente fala de inteligência, ou de processo de educação, aliás, de um modo geral. É, Então, a IA pode auxiliar alunos, pode auxiliar professores, mas ela também traz alguns desafios com a questão da integridade, né, e a própria avaliação. Então, essas ferramentas todas, né, ela trouxe à tona, e a gente que lida com alunos, no dia a dia a gente percebe isso, questões envolvendo a própria integridade acadêmica e as nossas próprias práticas avaliativas, né, que precisam ser muitas vezes repensadas. Se um estudante, por exemplo, ele consegue escrever um texto coerente, bem escrito, em poucos cliques, o que que a gente então vai avaliar, né? Então não posso simplesmente mais avaliar como eu avaliava, já que de repente não foi o aluno que fez aquilo, né? E como é que a gente faz para diferenciar um trabalho autêntico de um conteúdo gerado por máquina? Isso é extremamente complexo. Então, um dos grandes problemas que surge com a questão da IA, que a gente precisa lidar, é a questão do problema do plágio, né? Então, apesar de existirem ferramentas aí que tentam detectar se o texto foi gerado por IA, normalmente elas não funcionam, né? Elas geram muitos falsos positivos. Então, de repente, você pode achar que um aluno fez o texto na IA e, na verdade, ele não fez, era um texto autêntico dele, ou vice-versa, né? Você acha que é um texto autêntico e foi feito por IA, então é extremamente complicado, né? Então, essa parte de detecção não é uma coisa tão simples, essa questão do plágio é algo difícil que normalmente a gente resolve pela própria relação com o aluno, a gente normalmente conhece os alunos, o potencial dos alunos, então, e eu acho que tudo é muito baseado numa relação ali muito aberta e franca com os alunos, depois eu vou até falar um pouco sobre isso. Então, a ideia
aqui é que, diante desse contexto, a gente não pode simplesmente avaliar como a gente avaliava anteriormente, né? Então, é preciso criar novas formas de avaliação, né? Que a gente possa justamente explorar o processo e não mais o produto, né? Acho que a gente tirou um pouco o foco. Antes a gente focava no produto final, o texto final escrito. Não. Acho que agora a gente precisa valorizar muito mais o processo. O produto final é mais complexo por conta dessas dificuldades aí. Então, algumas estratégias, inclusive, que a gente consegue fazer para tentar minimizar um pouco essa questão é, por exemplo, eu falei de processo, né? A gente exige evidências do processo, rascunhos que o aluno faz, as anotações, as interações que ele faz. Então, acompanhar o processo, né? Avaliar, muitas vezes, já que ele usa IA, justamente avaliar a capacidade crítica dele em cima da ferramenta da IA. Então, tá, IA gerou essa resposta. Por que que ela não é boa? Ou por que que ela é boa? O que que você melhoraria? O que que você acha disso? Então, pedir para o aluno olhar criticamente aquela saída, né? Priorizar, por exemplo, apresentações orais, né, onde eles vão explicar ali o raciocínio deles. Eu gosto bastante de fazer isso. Pedir para eles criarem portfólios reflexivos que façam uma documentação desse processo mesmo de aprendizado, né? Então, acho que isso é fundamental aí. E principalmente a questão da transparência e do uso declarado de IA. Então, eu hoje, por exemplo, eu peço para os meus alunos, né, que eles, já que eles vão usar IA, que eles mostrem para mim como usaram. Então, hoje eu tenho um diálogo muito aberto com eles, eu não proíbo o uso de IA, mas peço que eles sejam claros quanto a isso, e normalmente eles falam mesmo, ó, professor, usei aqui, fiz isso e tal. Então, com essa nova realidade, acho que a gente tem que mudar um pouco o foco e a gente precisa, portanto, repensar as formas de avaliar, né, para que a gente consiga manter ali a questão, né, de alcançar os objetivos de aprendizado, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa preparar os alunos para o uso da IA, porque ela estará presente no mundo, ela está presente nas empresas, as empresas estão investindo maciçamente em IA. Então, a gente não pode proibir o aluno de usar IA, ele vai usar no mercado de trabalho. O que a gente precisa é educá-lo quanto à melhor forma de fazer esse uso aí. Com relação a alguns desafios éticos, né, relacionados a essa tecnologia, que também eu gosto sempre de chamar a atenção, né? Quando a gente lida com essas ferramentas, aí tanto professores quanto alunos precisam estar atentos a isso, né? A questão da privacidade, né? Então, a questão da coleta de dados, do consentimento informado, né? Hoje a gente tem LGPD, então, quando um aluno vai desenvolver um trabalho É, o que Teve uma aconteceu? queda de energia aqui na instituição.
Só caiu sei lá, piscou a energia aqui e desligou tudo. Aí tive que esperar voltar a internet. Eu não sei, vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim, sim, Ah, perfeito. Então eu vou Sim, retomar. normal. Minha tela voltou também, né? voltou. Voltou. Perfeito, obrigado. Então, a gente vai continuar, né? Então, eu estava falando da questão dos próprios desafios que hoje a gente tem quando nós lidamos com inteligência artificial, estava falando da privacidade, da questão dos vieses, né? Como eu disse, é, os dados muitas vezes são feitos em cima de dados. Nós somos seres com vieses, né? Então as máquinas são treinadas em cima de dados que têm vieses, e então elas muitas vezes vão reproduzir, amplificar esses, de repente, algum tipo de preconceito. Então a gente precisa estar atento a esse. A questão da que eu coloquei ali da brecha digital, né? Que há um acesso desigual de tecnologias e um letramento diferenciado, principalmente num país como o Brasil, tão desigual quanto o Brasil. O acesso à IA não é universal, então tem estudantes que vão ter uma realidade muito mais privilegiada, que vão ter acesso a ferramentas premium, a uma infraestrutura confiável, ao próprio letramento digital, e outros vão ter problemas. Então, mesmo enquanto professores, temos que estar atentos a isso, porque às vezes de repente você fala, eu quero que o aluno use IA, mas será que o meu aluno tem acesso a essas ferramentas? É fácil para ele usar? Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. E também a questão da própria questão comercial da educação. Muitas ferramentas de IA, elas são, obviamente, produtos comerciais, que têm interesses comerciais e que muitas vezes não vão estar aliadas aos objetivos pedagógicos, né? Então, o professor também tem que estar atento a essa questão, como pegar aquela ferramenta e usar num contexto pedagógico. Obviamente, são desafios, né, não tão simples de resolver, mas que a gente precisa ficar atento. Eu queria mostrar agora, vamos dizer assim, já que, né, eu falei então dos desafios, do potencial, eu queria mostrar algumas coisas mais práticas de uso de inteligência artificial, né, inclusive algumas coisas dessas aqui eu uso. Eu sugeri aqui alguns microprotocolos de uso, de como a gente pode usar a inteligência artificial, né, no contexto aí da educação. Por exemplo, esse primeiro aí para escrita e verificação com a IA. Então, quando você vai, né, pedir para o aluno, por exemplo, fazer escrita, usando inteligência artificial. Então, primeira coisa, declarar o uso, né? Então, sempre que a IA for usada em qualquer etapa do trabalho, o aluno precisa declarar explicitamente, dizer que ferramenta ele usou, com que propósito, em que medida. Então, ele vai lá, olha, usei o ChatGPT para gerar o esboço inicial da estrutura argumentativa, mas todos os argumentos quem escreveu fui eu, né? Falar da necessidade da verificação de fatos, né? Então, por conta da alucinação, pedir para os alunos, quando eles fazem citações, principalmente coisas factuais, colocar, né? Fazer a checagem e tentar e colocar fontes de fato que sejam confiáveis, né? Então, desenvolver esse hábito no aluno de nunca ele confiar e da necessidade dele ter que verificar o fato, pedir para ele reescrever com voz própria, né? Então, por mais que ele usou IA para gerar o rascunho, para ele não submeter o texto que foi gerado diretamente, então ele reescrever, ele parafrasear, ele integrar com as próprias ideias, né? Então, o produto final ele tem que parecer do aluno de fato, e não uma coisa escrita por IA. Fazer a checagem de viés e referências, né? Como eu falei, ela muitas vezes reproduz estereótipos, e aí é necessário a gente fazer essa análise crítica, então o aluno verificar mesmo se de repente numa resposta, numa pesquisa que ele fez, se há algum tipo de viés, seja de gênero, de raça, de classe, né? Então, se a fonte que é sugerida ali é confiável, ser diversas, ele complementar com leitura de repente de perspectivas subrepresentadas, igual eu falei, às vezes a IA tem um viés, então você pode complementar com o outro lado, né, também. E a própria reflexão metacognitiva, que é o aluno finalizando perguntando a si mesmo: o que que eu aprendi nesse processo? Então, normalmente eu peço, inclusive, meus alunos escreverem no trabalho, beleza, o que que você aprendeu? Tanto que o trabalho é muito mais sobre reflexão, como eu falei, do que do produto em si, né? Então, eles usam IA e tal, mas eu pergunto: o que que ele aprendeu?
A IA ela te ajudou, por exemplo, a pensar melhor ou ela só serviu para reproduzir mais rápido? Qual foi sua contribuição intelectual, né? Então, acho que documentar essa reflexão é interessante, né? E, de novo, a ideia desse protocolo aqui não é proibir a IA, mas transformar a IA numa ferramenta de oportunidade de desenvolver ali com pensamento crítico, de verificar fatos, de ter essa consciência autoral, que são aí coisas, competências essenciais que os alunos têm que desenvolver nesse contexto. Um outro microprotocolo, aí aqui é mais de planejamento pedagógico de atividades com IA, né? Então, os docentes, eles precisam, muitas vezes, pensar frameworks práticos para ele planejar atividades que integrem IA, né, de uma forma intencional, né? Às vezes a gente faz uma coisa meio aleatória, mas é interessante seguir algum tipo de protocolo, alguma forma mais esquematizada. Então, esses passos aí justamente procuram guiar esse planejamento, tentando focar entre esse alinhamento pedagógico, o papel efetivo do humano e da máquina, né? Então, por exemplo, quando a gente está pensando ali o objetivo, a aprendizagem, o tipo de conhecimento, né? Então, a gente começar pensando o que que o estudante tem que saber, o que que ele tem que ser capaz de compreender ou fazer ao final, é um conhecimento factual, é conceitual, é procedimental, é metacognitivo. E aí você pensar, a IA é a ferramenta apropriada para esse objetivo? Também não é usar a IA para tudo, né? Será que ela é a melhor ferramenta para eu atingir esse objetivo? A questão do produto autêntico, né? Então, definir um produto que seja possível de ser observável, verificável, para demonstrar de fato a aprendizagem do aluno. Então, de novo, exigir apresentação oral, um protótipo funcional, uma análise crítica, um portfólio reflexivo, né? Então, esses produtos que têm essa característica mais de autenticidade são mais difíceis de você delegar para IA, né? Então, pensar nessa situação, né, em cobrar do aluno, por exemplo, nas atividades, um produto autêntico. Pensar em passos com e sem inteligência artificial. Então, dizer para o aluno, olha, vocês podem usar IA aqui e aqui não. Por exemplo, fazer tipo um mapa mesmo. Em qual esse processo da IA pode ajudar? Olha, no brainstorm, na pesquisa preliminar, na geração de variações de ideias, né? Em quais etapas exigem um esforço ali cognitivo humano que é insubstituível, por exemplo, fazer uma análise crítica, uma síntese pessoal, um julgamento ético, né? E aí deixar explícito isso para o aluno, onde ele não pode usar a IA. A questão dos critérios de avaliação, claro, então, para o aluno, isso é extremamente importante, né? Então, o critério tem que estar público e tem que estar muito claro para o aluno, então, dizer para o aluno onde ele vai ser avaliado, como eu falei, você não vai ser avaliado só pelo produto final, você vai ser avaliado pelo processo. Então, é importante você ter as anotações, se não tiver, a equipe vai perder ponto, né? Então, ter esses critérios de avaliação muito explícitos, sem ambiguidade, deixa o aluno, inclusive, mais confortável para o uso da ferramenta, né? Então, ele não vai tentar enganar o professor, ele vai ter ali uma relação muito mais tranquila no desenvolvimento. E, obviamente, a questão da privacidade, né? Quais dados vão ser coletados, quais vão ser compartilhados, o que que pode, o que que não pode. O trabalho vai envolver coleta de dados? É possível? Esses dados podem ir para o IA? Não pode? Então, a ideia é usar isso para você pensar a aula pedagogicamente. O outro protocolo envolve a questão do acordo ético do uso de IA com a turma, né? De novo, então, definir os limites de tarefa, o que que é proibido, o que que não é, declaração obrigatória, então o aluno sabe que ele tem que dizer que usou IA, então se de repente ele usou e não declarou, ele estaria violando um acordo ético feito com o professor. Reforçar a questão dos dados sensíveis, deixar claro para ele, olha, isso aqui não poderia ter sido feito com IA, se você fizer, você vai estar violando esse nosso acordo ético. E, obviamente, fazer uma revisão periódica de acordo com as novas tecnologias, com novas necessidades, com as turmas, com a atividade, né? Porque isso também varia, né? Por exemplo, o jeito que eu trato a turma de um primeiro ano é diferente do que eu trato no último ano com relação ao uso das ferramentas de IA. Aí, até falando disso, de tratar a turma, eu trabalho aqui, é uma coisa que eu faço, isso aqui eu
criei essas escalas aqui, eu chamo de escalas de avaliação com inteligência artificial. Então, eu tenho aqui o que eu defino como nível zero, que são atividades que não podem ser usadas em inteligência artificial. Então, sem uso da IA, o trabalho tem que ser totalmente autoral. Então, de repente, um trabalho que você faz dentro da sala, acompanhando o aluno, você consegue muito mais facilmente fazer esse controle, né? Mas, então, esse seria o que eu chamo de nível zero. O nível um, e aí, normalmente, as turmas de calouro, normalmente eu trabalho nível zero e nível um, às vezes, mas, por exemplo, no nível um é o uso parcial de IA, então ele até pode usar a IA para fazer brainstorm, ter um feedback preliminar, e o nível 2 que é o uso intenso da IA, aí já são para atividades mais complexas. Por exemplo, no último ano, não, no terceiro ano, agora mesmo, eu estou dando a disciplina de inteligência artificial, os alunos devem desenvolver um protótipo, um software funcional, e eles devem usar a IA de uma forma intensa, na geração de imagem, de vídeo, do código, da própria documentação. Então, são tarefas mais complexas que eu quero que eles usem IA, mas justamente eu vou estar avaliando essa visão crítica que eles têm. Então, como eu falei, o foco não é nem só no produto, mas sim na visão crítica do aluno. Então, para cada nível, também é importante considerar a maturidade acadêmica do estudante, né? Como eu falei, para você dizer o nível, 1, 2 ou 1 ou 0, depende do seu objetivo, depende da maturidade do aluno, né? Então, você tem que mesclar ali entre maturidade e objetivo da atividade. E uma última coisa que eu queria mostrar aqui é esse framework, né? Eu falei de um processo de usar IA, então eu chamei aqui de framework de cocriação, que é humano mais IA. Então, em que etapas ou de que forma eu posso a máquina colaborar comigo e a gente fazer um processo de cocriação de alguma atividade? Então, eu coloquei aqui alguns passos só para ilustrar. Por exemplo, vamos supor que o professor está implementando aí uma atividade ou, né, quer fazer algumas coisas. Então, por exemplo, passo um ali, análise de necessidade do público. Isso aqui poderia ser feito humano junto com IA. Então, o professor, por exemplo, poderia identificar as necessidades e as dificuldades do aluno e a IA, por exemplo, analisar os dados de prova, por exemplo, para embasar essa visão do professor. Eu acho que eles estão com dificuldade nisso. Será que é verdade? Aí eu posso, por exemplo, pegar as provas e pedir para fazer uma análise. Olha, vê se de fato eles estão errando isso aqui. Então, dá para lidar com os dois. A definição do objetivo de aprendizado. Aí eu vejo, de fato, como um trabalho humano, né? Quem vai definir o objetivo pedagógico é o professor. Não tem como a IA, ela definir. Né? Quem conhece a disciplina, os alunos, é o professor. A estruturação do roteiro, por exemplo, do conteúdo. Aí dá para trabalhar os dois. Então, o professor ali vai inserir o conteúdo, definir a ordem pedagógica adequada, e a IA vai pegar esse esqueleto, otimizar o roteiro, sugerir inserção de novos conteúdos. Então, a IA pode ser usada para algumas sugestões. Na revisão pedagógica, a parte de curadoria, aí, de novo, é só o humano, né? Então, o humano que vai analisar esse roteiro final de aula, para garantir a precisão científica e a adequação do currículo, ao currículo, né? Depois, a geração de recursos aí pode ser só a IA, não é o humano, né? Então, a IA, com base nesse roteiro que foi revisado pelo humano, ela que vai gerar a imagem, ela que vai gerar um vídeo, ela que vai gerar uma animação, né? Então, a parte da tecnologia em si, aí cabe a IA. A produção do material final, aí os dois de novo, o professor, por exemplo, poderia, pensando em EAD, o professor vai gravar a aula explicando o conteúdo e aí a IA vai processar essa aula, né? Ajustando, por exemplo, cor no vídeo, gerando legendas, inserindo essas legendas, fazendo tradução, de repente, para outros idiomas, né? Sei lá, inserindo alguma animação. Então, daria para fazer os dois. A implementação da avaliação aí seria uma tarefa humana, né? Então, o professor cria uma atividade prática para ajudar, por exemplo, na compreensão funcional e não apenas, por exemplo, memorização. Então, o professor que vai definir a atividade final. E aí, de novo, na última etapa, no feedback e interação, também poderia estar os dois juntos aí. Professor analisando todo esse processo e a IA também, de novo, fazendo levantamento de dados, né, fazendo estatística, né, percentual de aluno que acerta e que erra, e o professor fazendo essa visão prática, essa visão humana. Então, seria um framework de co-criação entre humanos e máquinas.
Como eu já citei, então a gente precisa principalmente repensar como avaliar na era da IA, né? É, e aí focar nos critérios que são observáveis, nas evidências múltiplas, que é, de novo, focar no processo e não no produto final, pedir para os alunos fazerem defesas orais, por exemplo, é, fazer esse processo, ensinar o próprio aluno a fazer esse processo de cocriação, olha, aqui você faz, aqui é IA, né? Então acho que a IA pode auxiliar em muitas dessas coisas. E aí, para finalizar, pessoal, a última coisa aqui que eu queria colocar, né, em termos de tanto nível institucional quanto para o indivíduo em si, né, eu coloquei aqui coisas que acho que são importantes para garantir esse processo. Acho que é importante hoje, né, ontem eu dei uma palestra sobre ética, né, justamente, e a ética e educação, essa discussão toda, e uma das coisas que eu citei é que hoje as instituições elas têm gerado um documento de política institucional para o uso de inteligência artificial. Então, isso a gente vê algumas universidades brasileiras e do exterior fazendo. Então, estabelecer uma política de uso de IA, né? Obviamente, sem amarrar tanto, para que o professor também tenha ali a possibilidade de fazer os ajustes. É, obviamente, também é importante ter essa formação docente contínua, né, para essa troca de informações, para aprender a tecnologia em si, fazer um alinhamento curricular por níveis e séries, né, essa questão de como a IA pode ali atuar em cada série. Acho que essas discussões têm que ser feitas em níveis multiprofissional, né, gente da tecnologia, gente da pedagogia, pessoas que trabalham a questão ética, e, obviamente, monitorar isso de uma forma periódica. E para uma pessoa individual, minha sugestão, um professor, um futuro professor, escolher um desses microprotocolos para implementar, planejar essas atividades autênticas com uso explícito de IA, criar um documento de avaliação com critérios claros para os alunos, propor um acordo ético com a turma e documentar as aprendizagens para fazer os ajustes, né? Porque a gente vai aprendendo, é tudo muita novidade. Então, acho que a gente está diante de uma tecnologia que é capaz de alavancar a educação, porém, tão importante quanto conhecer a tecnologia é saber usá-la e aplicá-la de forma ética e estratégica. É isso. Obrigado aí pela atenção. Tá me ouvindo, então, né? Patrick, muito obrigada por essa exposição. Confesso que me fez refletir muita coisa. Então, eu achei sensacional. Muito obrigada mesmo. Acho que é bem interessante a gente ter uma visão, né, de uma pessoa que é da área da computação, mas também vive sala de aula para poder fomentar aí algumas reflexões para a gente. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode colocar no chat ou levantar a mão. Enquanto isso, eu vou fazer alguns comentários, tá, Patrick? Que eu fiz algumas anotações, assim. Achei muito interessante, né, o que você falou sobre a gente aproximar, né, o estudante dessa realidade, porque a gente não vai conseguir proibir, sou totalmente contra a proibição, a gente tem que, não só disso, mas assim, de qualquer tipo de ferramenta que parece, assim, no primeiro momento que pode ser visto como uma ameaça, mas eu acho que o interessante é realmente a gente trazer o estudante com orientação. Então, achei muito interessante os mini protocolos, né? Que eu já vi que já tem gente querendo. Eu também achei muito interessante. O Depois eu processo, compartilho. o processo de cocriação também fantástico, porque a partir disso o aluno ele entende que ele tem que fazer de forma conjunta, né? E outro ponto que eu também anotei aqui que eu achei bem importante a gente pensar são sobre as diferentes realidades de sala de aula, que não são todos os alunos que terão acesso a IA, né? Então a gente está falando de níveis diferentes de educação e também considerando realidades sociais muito diferentes. Então eu acho que esse é um ponto também importante aí para a gente refletir. Eu não tenho nenhuma pergunta, só queria mencionar o que eu achei bastante interessante e agradecer. Vamos aqui então a alguns questionamentos, né? A professora Leila está querendo os protocolos, acho que todos nós queremos. Se você
disponibilizar, a gente Oh, sim. envia para a Natália para ela mandar para os presentes, né? Ali para quem se inscreveu. Uhum. E tenho aqui uma pergunta do Felipe Lorca. Boa tarde, parabéns, professor. Tem uma pergunta. Entendo que no ensino a IA não deva ser proibida, mas sim utilizada com orientação correta e apoio do professor. Mas num contexto de vestibulares, processos seletivos, concursos públicos e até mesmo avaliações durante o ensino, tendo em vista a agilidade no cumprimento de prazos, algo cada vez mais prezado pelos sistemas de educação e de aplicação de provas, acredita que a IA futuramente irá substituir os corretores de redação, por exemplo, ou irá apenas se unificar a eles? Nossa, é complicado, assim, falar em Muito boa essa pergunta. substituição. Muito boa, excelente observação do Felipe, né? Muito boa. É difícil falar em substituição, né? Porque, como eu falei, tem coisas que a IA consegue detectar muito bem, mas principalmente um texto, né? Sei lá, dependendo até do contexto em que esse texto é exibido, tem sutilezas ali que é difícil a máquina conseguir detectar. Né? Então, eu acho que, assim, de novo, eu acho que a gente está muito mais numa época que a IA ela não vem para substituir, mas para somar. Então, de repente, a IA pode analisar alguns aspectos, fazer uma pré-avaliação, mas aí depois vai precisar o avaliador lá validar aquilo, complementar, talvez coisas simples ali a IA consegue. Olha, ele tratou de tal assunto? Tratou. Beleza, passou por um filtro. Como se a IA fizesse pequenos filtros, e aí depois o avaliador vai ser quem de fato bate o martelo, né? Acho que, como eu falei, acho que a gente está muito nesse processo de cocriação do que substituição, né? Eu acredito muito mais nisso, pelo menos na tecnologia atual. Obrigada pela pergunta, Felipe. Vamos agora, a professora Leila, com a mão levantada. Eu queria comentar a respeito até da redação, porque a gente utiliza, né? Hoje em dia a gente utiliza alguns softwares para detectar realmente o uso de IA em redação, e eles variam muito, assim, tem software que não pega 5%, se você colocar a mesma redação, vai ter software que dá 78%. E aí eu acho complicado, porque a gente sabe que o que a gente produz já está escrito em algum lugar também, né? Então está disponível online. Uma vez eu tive um questionamento sobre uma tradução, uma versão que me questionaram se eu tinha copiado. Eu falei, não, não copiei, eu verti, né? Porque tá certo, então tá igual. Então, Uhum. assim, que bom que tá parecido, que tá igual, né? Mas não é uma cópia. Então, eu acho que esse limiar aí tem que ser realmente bem pensado o que a gente vai fazer. E sempre, pelo menos hoje em dia, essa junção, né, de uso da ferramenta com a nossa observação. Então, acho que primeiro queria comentar isso. E segundo, a importância de nós, como professores, participarmos de momentos como este e dos alunos também, para ter essa noção de que pode aparecer erro, do porquê que esses erros acontecem, de como a gente deve verificar esses erros, né? Então, acho que ouvindo alguém que entende bem do assunto, falar de forma tão clara, facilita até para mim agora, né? Entender algumas coisas que eu já venho percebendo. Então é isso, tá bom? Obrigada, Patrick. Obrigado. Isso aí. Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Olha lá, o Felipe também continua a comentar com a professora Leila. Patrick, eu acho que eu vou fazer um último questionamento muito rapidinho que me veio agora na mente, porque Tranquilo. você trabalha, né, com a coordenação da iniciação científica do Unisagrado, Uhum. e eu compartilhando com vocês, né, a minha mãe é professora universitária em outra instituição, e a gente estava conversando, e ela também leciona disciplinas de TCC, e ela falou que agora tem alguns alunos usando como metodologia, a ferramenta de IA para fazer até alguns auxílio para entender os dados, interpretar alguns dados, né? E ela, como uma professora
né, que tem aí 25 anos a mais do que eu, ela falou assim que agora para ela tinha assustado, era uma grande novidade. Ela estava me perguntando, inclusive, se eu conhecia metodologicamente a utilização da IA. Eu falei que eu ainda não tinha lido sobre isso, mas eu acreditava que aos poucos isso seria também algo mais comum de ser utilizado. E aí me veio justamente, né, aquela parte que você falou sobre a ética e o acordo ético que a gente faz com o estudante, por exemplo, com a utilização de uma ferramenta como essa para pesquisa científica, né? Então eu queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, é assim, acho que isso também é outra coisa que tem sido cada vez mais comum, de fato. Mas, assim, para análise de dados, já tinha algumas outras ferramentas, acho que a IA só facilita mais no aspecto de você poder fazer essa análise de uma maneira muito mais simples, né? Porque antes você precisava, sei lá, você quer fazer análise de dados, você tem lá aqueles softwares que fazem análise estatística, que já geram as tabelas, que geram algumas coisas. Acho que a IA veio facilitar, porque agora eu não preciso exatamente trabalhar em cima daquele software. Eu posso pedir para ela, olha, eu gostaria de entender se esses dados têm uma correlação. Então, assim, aí ela só vai amplificar de novo. Além de mostrar, de repente, os dados e a tabela, ela vai também dizer, olha, aqui realmente tem uma correlação, será que tal coisa? Então, assim, eu acho que ele ajuda a gente a ter muito, aumentar as possibilidades. Eu não vejo como uma coisa negativa, eu acho que não tem problema, desde que, como eu falei, é uma coisa que se foi acordada. Não, isso aqui é sua análise e tal, você não pode fazer. Até porque, assim, se a gente pegar, tem muitas ferramentas hoje, inclusive na área de biotecnologia, na parte de genética, que quem faz processamento e está tentando descobrir coisa é a inteligência artificial. Então, assim, eu acho que vai ser cada vez mais comum, não vejo como algo negativo, acho que é interessante. De novo, que você tem que ter a visão crítica, não posso pegar lá a Sim. saída da IA e falar, ah, ela disse isso, ok. Não, faz sentido? Não faz? Nossa, isso realmente faz sentido, eu vou explorar mais isso, então acho que é mais nesse sentido. Eu acho então que fica de lição para nós, né, enquanto professores, é que a gente vai ter que aprender a lidar com a IA, né? Então todo dia aí a gente vai precisar tentar entender aos poucos como que a gente pode fazer essa utilização, né? Perfeito. Bom, Patrick, eu vou finalizando, né, para a gente cumprir o horário. Eu agradeço muito, muito a sua participação. Acho que foi um momento muito rico e eu também parabenizo pelo conteúdo, né? Eu vi ali que no final dos slides você colocou no QR Code o seu LinkedIn, então convido todo mundo a seguir o Patrick. Ele publica bastante coisa interessante, também divulga os livros dele lá, né, que eu acompanho. Então é isso, agradeço muito a sua participação e obrigada a todo mundo que participou, que entrou aos presentes. Obrigado.